Olá, mais uma vez aqui com as melhores histórias da Dona Teca. A gente está começando agora essa petequinha que a gente bate toda semana aqui. E ela trouxe, né? Prosas escritas da Teca, ó. Tá escritinho no papelzinho ali os tópicos das histórias de Teca. A gente começa com que história hoje, Dona Teca? Bom, hoje eu vou começar com Casa da Piedade, Piedade em Caçapava. Piedade em Caçapava, é um bairro, né? É um bairro, é um bairro grande, Caçapava, lá tem muitas chácaras, né? Ultimamente está um pouco abandonado, mas é um bairro grande, a gente ia muito lá. Então, isso foi verídico. Tinha uma senhora lá chamada Dona Ana, que ela era benzedeira, ela fazia os remédios dela, né? A gente sempre ia lá na casa dela. E ela tinha 2 filhos. E tinha um que era mais caseiro, e o outro gostava de sair. E em Caçapava, não sei se ainda tem, tinha um bar que fazia festinhas assim, né? De sábado, assim, para domingo. E daí, isso foi ela que contou. E fazia festinha e tinha um amigo que ia com ele. Daí, nesse sábado, ele estava se arrumando para ir, tinha trabalhado o dia inteiro, né? Ela falou, fica hoje em casa, filho, descansa. Ele falou, não, mãe, eu já combinei com um amigo que a gente vai lá na festinha lá, em Caçapava, encontrar com os amigos lá no bar. Ela falou, ficou meio apreensiva, né? Mas daí tudo bem. Daí quando chegou, se aprontou e foi com um amigo. Mas quando ele saía, ela acendia uma vela com os da guarda. Sempre as mães fazem, né? As mães antigas faziam isso mesmo. Faziam. Daí ela... De uma certa hora lá, ela levantou para ir no banheiro, tomar um copo de água e viu que a vela tinha apagado. Nunca acontecia da vela, a vela queimava até o fim. Daí ela ficou assim meio, né, nossa, aconteceu que a vela apagou. Isso aí foi um vento, né, daí não demorou nada, daí veio alguém falar para ela que o filho dela foi apartar uma briga entre 2 pessoas e ele tinha morrido. Nossa! E justamente na hora que ela levantou, e a vela tinha apagado. Olha só, eu acho que a gente recebe, é que assim, a gente precisa prestar atenção nas coisas, né? Porque a gente recebe as mensagens. Recebe. A gente recebe, sim. Né? Eu acredito nisso. Então, e tem um outro caso parecido também de uma senhora, dona Antônia. Ela morava lá naquele lado lá do convento, como é o nome daquele bairro, aquele garganta que tem lá no convento? Santa Clara. Então ela tinha uma daquelas ruas Santa Clara, ela morava lá. E o marido dela fazia manutenção em São José. Ele é de Taubaté e ia fazer no médico em São José, né? Era mais para ver a pressão, essas coisas assim. Daí um dia ele estava marcado para ele ir e ela sempre ia com ele. Daí esse dia que era para eles irem juntos, ele falou, fica aí, ela já se arrumando, né? Ele falou, não, fica aí, eu vou, é só para dar um médico, dar uma olhada, ver minha pressão, né, como tá, as coisas assim, e eu volto logo, vai adiantando o almoço. Daí ela concordou e não foi, né? Daí quando chegou uma certa hora, assim, ela estava na cozinha, assim, ela viu ele passando pela janela. Daí ela achou esquisito ele passar pela janela, porque ela não viu o ruído de nada. Ela ouvia quando ela abria o portão, o carro chegando, né, que trazia ele, o filho dele trazia, né? Ela não ouviu o barulho de nada, só viu ele passando assim no portão, na janela, quando ela olhou assim, viu ele na janela. Daí ela falou que não demorou 5 minutos para ligar para ela, que ele tinha tido um infarto, tinha falecido. Quer dizer que na hora que ele, né, ele partir, né, ele avisou ela. Comigo aconteceu o contrário, né? Eu já ouvi o portão abrindo, passos e não tem ninguém. Mas isso também acontece com frequência comigo, acontece. Eu vejo na janela, passa assim, e falo assim, quem passou na janela? A gente fica assim, né? Então, alguma vez é um filho, uma pessoa que para. Mas tem vezes que eu fico esperando na cozinha, e a pessoa não entra, vai né? lá para o lado da cozinha, que geralmente dentro da porta da rua, pro lado dos fundos, né? Nunca dos fundos pela frente, né? Porque você sabe se a pessoa está no fundo. Daí entra na porta da rua, daí eu fico esperando se alguém vai entrar. Já me aconteceu isso várias vezes, inclusive aqui. Você ouve barulho no portão, não entra ninguém, você vê uma sombra passando na janela, não entra ninguém. Aconteceu recentemente, nós temos, não deixou de ser amigo da gente porque partiu. Mas uma pessoa muito conhecida na cidade, que sempre frequentou aqui, e ele tinha um hábito, ele andava de moto, então ele tinha o hábito de botar a mochila aqui, ele entrava com o capacete numa mão e a mochila aqui.
né? E a minha sala, a luz que entra da minha janela, ela sai pela porta da minha sala e ela projeta na parede. Então, quando a pessoa, antes da pessoa chegar na porta da minha sala, eu tô vendo a sombra dela já. E esse desenho, essa silhueta com a mochila e o capacete, eu já sabia que era ele. Eu falava o nome dele antes dele aparecer na minha porta, porque aquela silhueta era dele. E eu sou muito visual, por causa de eu trabalhar com o olho. Eu também sou eu guardo imagens. Eu posso não lembrar o nome, posso não lembrar a data, nada, mas imagem eu guardo bem. Então a silhueta dele era uma coisa que eu conhecia muito. Eu sabia que era ele, né? A altura, tipo de corpo e aquela sombra da mochila, do capacete, eu sabia que era ele. E depois que ele morreu, eu vi acho que umas 3 vezes a mesma silhueta projetada na parede. E teve uma das vezes que eu não vi sozinha, o André viu também. O André tava na minha sala e falou, nossa, a sombra do fulano. Pois é, André. É interessante, né? Então assim, e acho que dias antes da pessoa falecer, a pessoa esteve aqui tomando café com a gente na cozinha. Então a pessoa esteve aqui, tomou café com a gente. No dia seguinte a gente soube que a pessoa se machucou, foi para o hospital, como tem diabetes extrema, tal, agravou, foi para outra cidade onde morava a família, para a família poder dar mais assistência, e morreu lá na outra cidade. Mas a gente continuou vendo a sombra ainda por um bom tempo, a mesma silhueta projetada na parede. Eu fico pensando, será que é na mente da gente? Esquisito, né? Será que é mente? Será que é... Sabe que nome que eu dou pra isso? Saudade. Eu acho que quando a gente tá com saudade da pessoa, a gente vê coisas dela. Não sei se a mente da gente traz, né, a presença da pessoa pra gente. A mente da gente é muito... Né? É muito... nossa, e ela traz de várias formas. A desse rapaz, a silhueta dele que me marcou. Então, quando eu tenho saudade dele, eu vejo a sombra dele na parede. É inexplicável umas coisas que acontecem, né? Quando eu tenho saudade da minha mãe, eu escuto a voz dela. Mas eu escuto assim, como nós duas conversando aqui, eu chego a responder pra ela. Imagina. Então, assim, eu acho que é essas coisas que a mente da gente cria pra matar a saudade. Realmente. Cria a presença ali da pessoa visual, né? A mente da gente cria tudo. Mas tem hora que a gente vê coisas que a gente não tem saudade, não. Pior que é mesmo, né? Então, eu vou contar uma história, não vou dizer, mas é uma história muito triste até, mas eu vou, como o Décio escreveu. Uma pessoa de lá da Redenção, antigamente os escravos geralmente eram espanheiros, geralmente era as escravas, não sei dizer para você, se eram os escravos que eram os brancos que gostavam das pretas, né? Eram os brancos que gostavam. A história registra isso. Que os brancos que abusavam gostavam das escravas. E não as brancas que gostavam dos negros. Eu acho que tinha as duas coisas, mas em maior proporção os homens procurarem as mulheres. Então, nesse caso, essa pessoa era a filha da senhora que gostava do negro. E ela acabou ficando grávida desse negro. E a mãe dela, ela teve a criança escondida no lugar lá, daí ela mandou um dos trabalhadores da fazenda jogar a criança num formigueiro. Entendeu? Jogou a criança no formigueiro para formiga ela. E daí esse senhor que educou essa pessoa, que criou essa pessoa, ele trabalhava na roça e ele sempre passava na estrada, vinha na vendinha, né? E passava na estrada que tinha o formigueiro, que estava essa pessoa, que essa criança. Daí ele escutou um choro, assim, esquisito. No começo ele pensou que fosse bicho, porque era tarde da noite, né? Pensou que fosse algum bicho, algum gato, né? Do mato, porque lá tinha muito bicho, né? Daí ele ouviu bem aquele... Ele achou estranho, falou, nossa, mas não é possível ser bicho, ser gato, porque essa hora, né? Daí curiosidade, ele entrou no lugar e viu a criança. Daí ele pegou a criança, levou na casa dele. Mas a mulher dele pensou que era filha dele com uma outra pessoa. Olha. Não quis a pessoa, não quis a criança. Não quis a criança. Não quis. Daí ele pegou a criança e enrolou nos trapos lá, pôs no fundo da rede, no quintal, e de manhã ele pegava, que era açúcar preto, né? Açúcar mascavo, e enrolava num trapo assim e dava para a criança chupar, e essa criança sobreviveu.
sobreviveu, cresceu, trabalhou, teve vários filhos, casou 2 vezes, né? Teve um monte de filhos, tudo, filhos bons, né? Mas foi um caso acontecido realmente, lá no bairro das Paineiras. Fico um pouco emocionado de falar sobre isso, porque é uma coisa que me atingiu muito. Então, essa história da criança abandonada no formigueiro me lembrou uma lenda brasileira, que eu acho que toda lenda tem uma coisinha de verdade, né? A lenda do Negrinho do Pastoreio. Isso mesmo, mas isso não foi lenda, foi verdade. Isso foi verdade, mas a história tem uma coisa, né? Negrinho do Pastoreio, né? Tadinho, né? Tem essa, uma história também, né? De tem uma gente criança que perde abandonada. Coisa pra ele, né? Quando perde as coisas assim, perde pra ele, pro Negrinho do Pastoreio, né? Perde. É verdade, né? A minha sogra, ela tinha um amorzinho pelo Negrinho do Pastoreio, e ela falava, toda vez que ela perdia alguma coisa, ela falava do Negrinho do Pastoreio. E o negócio aparecia. Inclusive, ela tinha uma imagem do Negrinho do Pastoreio. Era uma imagem de um cavalo e um menino em cima, né? Grudadinho na crina, assim. E muita gente que via aquela imagem falava, isso é Saci. Eu falei, não, Saci não. Saci tem uma perna só, Negrinho do Pastoreio tem 2. O meu tem 2. O meu Saci tem 2 pernas. O meu Saci. Então, isso aí foi acontecido na família. Na família. Então, lá no bairro das Paineiras, lá na Redenção, né? Que a Redenção é mais bairro, né? Foi acontecido isso aí. Uma coisa muito chocante até, né? Eu acho que qualquer abandono de criança eu não consigo ver como menos do que chocante, né? Mesmo que não seja parente da gente. Hoje eu estava assistindo comecei a assistir, parei, porque eu não gosto de assistir. E tem uma também, que essa aí a minha mãe contava, ela... você não se lembra da forca, da cadeia que fez Santa Terezinha, você se lembra? Eu sei da história, mas, né... Eu cheguei a ver a cadeia, eu não cheguei a ver a cadeia. A cadeia tinha um coqueiro, tem uma foto, não sei onde tem ainda as palmeiras, tem as 2 palmeiras, uma de cada lado. Isso. Então, e na Santa Terezinha, onde tem a igreja, era chamado Largo da Forca. Largo da Forca. E então tinha muitas chácaras ao redor. Taubaté eram muitas chácaras que tinha, porque eram terrenos grandes, né, da Condessa de Dinheiro, né? Eram uns terrenão grandão, assim, né? E aquele lado, indo para a Independência, durante muito tempo foi zona rural. Tinha Caquieiro, Caqui Taubaté, né? Então, eu cheguei a ver a cadeia, era uma cor meio marronzada, assim, eu cheguei a ver a cadeia. Então, lá, isso aí minha mãe contava, que tinha uma senhora que tinha um filho, que tudo que ele trazia para casa, ela não perguntava, não questionava de onde era. Você trouxe isso, ai que bom. Você trouxe aquilo, ai que bom. Mas não questionava se ele tinha pego, se tinha ganho. Ela não questionava nada. E ele foi trazendo as coisas para casa, foi crescendo, foi trazendo mais coisa, mais valiosa. E ela nunca questionava, achava que ele tinha ganho, que tinha tudo, né? Daí, quando foi um dia, descobriram que ele era ladrão. E aquele tempo, o Largo da Santa Terezinha era o Largo da Forca. Largo da Forca. As pessoas eram enforcadas lá. E foi um caso, né, verídico mesmo, que acontecia muito tempo atrás, né? Tinha o Largo da Forca. Daí ele foi condenado. Daí, quando chegou no dia dele ser enforcado, daí perguntaram para ele, né, qual o desejo dele, né? Daí ele falou assim, eu desejo um beijo da minha mãe. Daí ela foi lá, né, para beijar. Do jeito que ela abaixou assim para ele beijar, ele deu uma dentada, arrancou o nariz dela. Falou, isso é porque a senhora não ter me reprovado, não ter me educado quando eu era criança. Porque se a senhora tivesse me educado, eu não teria, né, morrido, ele não teria morrido, né? Mas ela aceitava tudo que ele trazia para dentro de casa. Que história diferente é essa? Essa, eu nunca ouvi nada parecido com isso. Essa minha mãe falava muito. Mas a história do Largo da Forca eu soube, sim. Eu não sei se a minha mãe falava que era pra gente ter medo de... A gente nunca... Tudo que a gente aparecia em casa, ela queria saber de onde foi, por quê, se comprou, se ganhou. Que nossa, certo. Firme nisso aí, sabe? Até as coisas que vinha da escola, isso, lápis, né? Caneta, que vinha, ela queria saber o que se a gente ganhou, se a gente trocou, como foi que veio parar aquilo lá em casa, né? Na casa da gente. Tá certíssima. Então, o Largo da Forca é verdadeiro porque consta nos registros históricos de Taubaté o Largo da Forca. Tem o Largo da Forca. E era na Santa Terezinha ali,
1900 e pouco ali, antes de fazer a igreja. Mais ou menos até ali perto de onde tem uma estátua, né? De Cristo e Santa Terezinha. Isso mesmo. Ali era onde era condenada as pessoas, né? Exatamente. Isso a minha mãe falava. Eu ficava pensando, eu ficava imaginando, mas será? Eu nunca nem fui louco de fazer. Ai, meu Deus, não. Me parecia com nada em casa. Quando chegava em casa com o Caicão, mãe, eu ganhei de tal pessoa, tal moço, e falava o nome da pessoa. Não sei se era um bolo dela, mas disse que foi verdade. Ela falava muito assim, sabe? Ah, eles estão com medo, querendo fazer igual lá da Flor. Eu falava, de jeito nenhum, nem pensar, né? Mas ela contava isso pra gente, nossa. Toda noite ela contava a história pra gente do lado da Flor. Ai, mãe, não se preocupe, não vai trazer nada em casa que não seja dado. Porque acho que era um modo dela educar a gente, né? Não, mas é muito, muito legal essas coisas, né? Esse negócio de levar as coisas de casa, quando eu era pequena, a professora sempre levava, ela tinha uma caixinha no armário dela com umas balinhas. Então era um modo que ela tinha de incentivar a gente. Ah, vai fazer, porque naquela época tinha muito chamado oral, essas coisas, né? Você tinha que ir lá na frente, ela perguntava, tinha que responder. Então o jeito dela incentivar a gente era assim, acertou, ganha uma balinha. Acertou, ganha uma balinha. E calhou de um dia eu levar a balinha pra casa e a minha mãe, assim, a gente era sempre, né, duas filhas. Tudo que uma tinha, a outra tinha que ter, tudo que uma ganhava tinha que repartir com a outra. Então, eu cheguei em casa com uma bala. Ai, meu Deus. Cheguei em casa com uma bala. E a minha mãe falou, mas por que você não chupou a bala? Eu falei, mãe, porque eu não quis, não tava com vontade. Ah, mas agora você trouxe pra casa, vai ter que repartir com a sua irmã. Minha mãe foi lá e cortou a bala em dois, ficou 2 tiquinhos da bala, assim, um pedacinho pra cada uma. Tá, e esse era um hábito lá em casa. Aí um dia, depois de um tempo, né, e assim, eu sou a letra C do alfabeto, então, e naquela época as salas não eram tão numerosas, então 2, 3 vezes na semana rodava as letras dos nomes de todo mundo e voltava na letra C de novo. Então, 2, 3 vezes por semana, porque minha mãe pegava com a gente assim, bem no pé, com tarefa e tal, então a gente tinha que acertar. 2, 3 vezes por semana eu chegava com balinha. Aí, assim, como tinha que repartir com a minha irmã, o que eu falei? Putz, repartir meia bala pra mim, meia bala pra ela, vou começar a juntar, né? E aí, quando tiver um número X de balinha, eu reparto com ela fica com 2, 3, eu fico com 2, 3, tá tudo certo. Aí minha mãe achou a caixinha de balinha dentro do armário e veio atrás de mim. Cláudia, que bala é essa? De onde que é isso? Mãe, da professora, eu acertei, eu ganhei a bala. Mas como? Quando ela dá uma, ela não dá esse monte. Eu falei, mãe, mas eu tô juntando. Imagina, desde quando criança junta bala? Ai, meu Deus. Ela foi na escola perguntar se eu tinha ganho aquelas balas tudo. Porque tinha que dividir com a minha... Aí que a professora foi saber que eu dividia a bala com a minha irmã. E que lá em casa tinha essa coisa de dividir. Aí quando eu acertava, ela me dava uma bala, a professora, olha que professora bacana. Ela me dava uma bala. Aí acabou a aula, no final todo mundo tava indo embora, ela, Cláudia, leva pra sua irmã. Essa é sua porque você acertou. Essa eu tô dando pra sua irmã. Porque ela tinha dó da minha mãe repartir a bala, ficar meia bala pra cada uma. Mas acontecia, né? Agora é um pouco difícil, né? Mas ainda acontecem, né, essas coisas, né? Mas são histórias que eu não sei, eu acho que hoje não acontece mais um negócio desse, né? Eu acho que sim. Será? Acontece, sim. Porque acho que a gente encontra gente ainda decente no mundo. Apesar das coisas, a gente encontra. Então, e agora aqui também os amigos educados. Isso aí, meu pai falava, mas não sei se era verdade ou não. Tinha 2 amigos, muitos amigos, os 2 sempre andavam juntos em todo lugar, né? Em festas, os 2 iam juntos. Daí um dia foram convidados para um almoço numa casa de um outro amigo. Daí chegou na hora o educado e os 2 educados. Daí chegou na hora do almoço lá, que arrumou a mesa, tudo, o amigo deles, né, colocou 2 bifes, um prato com 2 bifes na mesa. Mas só no prato, né? Mas só que um era maior do que o outro. O que era sem educação, pegou mais que depressa o bife maior e colocou no prato. Daí o que era, né, mais educado, reclamou pro outro, falou assim, mas você pegou o pedaço maior, deixou menor. Então, eu tô certo, não tô? Porque você, como é bem educado, né, e iria ficar com o menor. E eu, como sou sem educação, fiquei com o maior. Tá certo, não tá?
Sim. Ele encurtou o caminho, né? Encurtou o caminho, Ele já pegou e falou assim, ó, já que você pegaria o menor, né? Então, mas na minha casa tinha isso. Negócio que lembro da tubaína, aquele guaranazinho. Meu pai, às vezes, comprava, raramente comprava. A gente bebia golinho da gente. Daí quando eu acabava dos outros, a gente ficava mostrando da gente. A gente não tinha tomado, né? E guardava. Daí a minha mãe pegava, fazia. Fazia repartir? Fazia para dar para quem tinha bebido. Ai, meu Deus do céu. Já que você segurou e não bebeu, agora você vai ter que dar. Agora é castigo, vai ter que repartir. Menina, você acredita que a minha mãe tinha a paciência de repartir um ovo em 4? Nossa. Um ovo em 4. A necessidade obriga, né? Fazer o quê? E ela fazia assim, tudo direitinho. Se era carne, era tudo certinho, né? Para não ficar de olho, porque era bastante filho, né? Para não ficar de olho no prato do outro. Que se visse um centímetro, um pouquinho a mais, não, daquele lá tá maior. Em vez de comer a comida, né? Ficar de olho no prato do outro. Ficar de olho no prato do outro. Criança é um bicho também. Nossa senhora. E quando ela punha comida, que principalmente eu não queria comer mais, e ela fazia comer tudo, porque ela achava que era um estrago não comer comida, não tão metódica ela era. Então, sabe o que eu fazia, Cláudia? Eu pegava o prato assim, incluído, batia, ficava uma massa. Daí ia repartindo assim, ia comendo os quartos de comida. Comendo, empurrando, né? E ela ficava ali, menina. Nossa senhora. Já que você pegou. Ela falava que a gente tinha olho grande, sabe? Ela falava, pega o que vai comer. Pega o que vai comer. Muitas vezes a gente extrapolava um pouco e saía um pouco do controle da comida, né? Então, para o outro não ficar. O outro ficava sem. Se eles pegassem mais, o outro ficava sem, né? Então ela fazia a gente comer. E dividia assim, eu pegava, amassava, fazia uma maçaroca assim, e ia dividir. Ai, graças a Deus eu comi esse pedaço. Graças a Deus Criança é um bicho, que meu Deus do céu. Nossa Senhora. Nossa, ela morreu muito nova, morreu com 43 anos. Mas a minha mãe, nossa, o tempo que ela viveu, o tempo que a minha mãe viveu na Terra, nossa, foi um tempo sagrado. O doutor Cícero, você não se lembra dele. Ele falou para mim, eu trabalhava no hospital nessa época, ele falou assim, ele era ateu, sabe? Ele falou para mim um dia, Tereza, eu não acredito em nada, mas se existir santo, sua mãe é santa. Olha. Como o nome dela era Maria José Marta, eu chamava ela de Maria José Mártir. José Mártir. Ué, por que não? José Mártir. Eu acho que para criar com as condições da época, a filharada que teve, não dá para duvidar disso. Maria José Mártir. O tempo que ela viveu na Terra, Cláudia, vou dizer para você, eu falo, ai, Maria José Mártir, porque, nossa, ela educou a gente ao extremo, ela fez o que pôde, passou, o tempo que ela ficou na Terra, ela passou tudo pra gente. Cuidar, né? Pra cuidar. Eu acho que na cabeça dela, ela achava que ela ia ficar pouco tempo. Viveu para cuidar. Então ela falou assim, eu vou aproveitar esse tempo, né, que eu tô aqui, né, depois eu guardo. Minha mãe também viveu para cuidar, cuidou da casa dos outros, filho dos outros, depois cuidou da gente. Mas a minha mãe, mas ela ia pegar o pé, nossa senhora. Viu? Agora eu vou contar uma coisa para você. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Fica à vontade. Isso aconteceu comigo. Olha, histórias verídicas a gente gosta. Eu morava na Água Quente, a par com a linha do trem. Não sei se você conhece. Agora a Água Quente, agora é uma cidade, tem o trem lá. E teve uma época que meu irmão era pequeno e faltou feijão. Você não lembra dessa época? Faltou feijão na cidade. E daí eu da Água Quente ia a pé até no mercado comprar um feijão. Um feijão duro, sujo, que o meu irmão ficou com vontade de comer feijão. Ele era novo e ele não comia sem feijão. E ele ficou doente e a minha mãe soube que no mercado vendia. Lembra da época da falta da carne? Sim. Da falta do óleo? Sim. Teve uma falta. A falta da carne, eu era pequenininha quando teve racionamento. Meu irmão ficou doente. Eu levantei 5 horas da madrugada, fui na cidade, no mercado, comprar pro meu irmão. Ele já morreu, meu irmão. Trouxe uma zimbira, não era nem carne, porque a carne mesmo, os açougueiros guardavam para os restaurantes, né? O que a gente comprava eram uns restos, uma limpeza da carne. Sim. Mas mesmo assim eu levantava de madrugada e ia no mercado comprar pro meu irmão, que ele ficou doente por causa da falta da carne. Daí esse meu irmão, outro, ele ficou, tinha feijão, não tinha, né? A gente só comia angu, essas coisas assim. Daí a minha mãe falou assim, Tereza, vai lá no mercado, de lá da Água Quente, vai no mercado e compra feijão.
Eu fui pela linha do trem. Mas como tinha muito passarinho dos lados lá, e tinha um passarinho chamado Saci. E o passarinho subiava e eu também arremedava. E o passarinho foi me acompanhando. Acho que ele pensou que era o outro passarinho e foi, né? Daí eu, nossa, fiquei apavorada. Nossa, acho que o Saci está me acompanhando. Daí, quando chegou na volta, eu fui no mercado, comprei o bendito feijão pra ela. Chegou na volta, eu vim pelo dormendo, tropecei, derrubei o feijão no meio dali. Eu catei um pouco assim por cima, assim, com pedra e tudo, e trouxe em casa. Daí a minha mãe falou assim, só esse feijão, Tereza? Eu falei, só esse feijão, mãe. Mas tá muito sujo. Eu falei, seria mentira. Eu comprei, tava sujo mesmo, mãe. Sujo mesmo, mãe. Daí passou, ela limpou, coitado, o feijão, né, cozinhou pro meu irmão. Daí a minha avó morava na Vila São José, ali perto da casa do cego mesmo. Não, aquela, daqui da casa do cego ali. Instituto São Rafael. Morava ali. Sempre minha avó morou ali, sabe? Daí a gente veio na casa dela, daí quando, a menina do céu, quando foi chegando perto do lugar, tinha chovido. E o bendito feijão brotou. Você como que brotou o feijão? Aí pronto, já daí multiplicou o feijão. O feijão tudo brotado, sequinho assim, sabe? Da minha mãe falou, já sei. Você derrubou o feijão, né? É o que eu falei, né? Eu tive que falar, né? De medo do Saci, eu tropecei e derrubei o feijão no meio, bem no meio da linha. E não, assim. é interessante que os passarinhos não foram lá pegar, né? Não, o feijão... Tinha que brotar, tinha que multiplicar esse feijão. Menina, aqueles brotinhos de feijão sequinho assim, a minha mãe falou, já descobri. Falei, nossa, sorte que ela não castigava, ela podia, né, bater, mas eu fico lembrando, até hoje fico lembrando. A mentira tem perna curta mesmo, né? Por que o bendito do feijão ia brotar e ela ia passar lá com a gente e ia ver o bendito do feijão? Engraçado que essa história de mentira tem perna curta é um regionalismo, né? É. E eu tenho uma amiga que mora no sul que ela fala que a mentira é manca. Mentira é manca. A gente fala que tem perna curta, ela fala que é manca. É manca, mas não é, menina. Mas, nossa, é que mentir... Nossa, eu sei quando a pessoa está mentindo por causa do brilho do olho. Agora, eles não, quando eu era mais criança, mentiam, né? Mas começou o olho brilhar assim, eu falei, ixi, lá veio mentira. Tá contando história. Então, a minha avó, aliás, a minha avó tinha uma irmã, não, ela era branca, essa mulher, senhora era escura, era cunhada dela. Mas era super vaidosa, lá no bairro dos Macucos, sabe? Ela era super vaidosa. Não falava com ninguém era vizinho dela, ela morava sozinha. Ela era aquela pessoa mesmo altiva, sabe? Daí ela, e a minha avó lá no lado, lá, acho que agora nem tem mais, tinha o Ribeirão que as pessoas lavavam roupa no rio. Lembra-se daquela época que batia a roupa, que arrebentava os botões, né? Fazia lavar roupa. Nossa, a minha avó lavava a roupa daquelas senhoras, todos lá da fazenda. Tinha que bater na pedra. Tinha que bater na pedra, tinha que sabar, passar o negócio verde, tirar, aquarar. Agora você põe na máquina, né? Você vê, né, que comodidade, né? Daí essa senhora, essa mulher, que era irmã, cunhada da minha avó, que seria minha tia-avó, né? Que era irmã do meu avô. Sim. Seria da minha tia-avó. Tia-avó. Então, daí ela faleceu. Daí demorou um tempo, faleceu. Daí um dia minha avó estava lavando roupa assim no rio, assim. Daqui a pouco ela aparece pra minha avó e fala assim pra minha avó, ai, Ditinha, soberbia tem perna fina. Daí minha avó ficou espantada olhando, isso aí foi minha avó que contou. A Ditinha, que a minha avó chamava Nha Ditinha Macuco. E a minha avó, a mãe materna, era Nha das Dores. Era Maria das Dores, a gente chamava Nha das Dores. Até histórias de pessoas antigas lá do Imaculada, conhece ela como Maria das Dores, ela era barreira. Ela carregava o barro pro segureiro. Ela vendia barro. Ela ia lá, pegava o barro, trazia a lata na cabeça e as pessoas, né, usavam o barro. Então era barreira, como dizia. Né? Não era nem argileira, era barreira mesmo, né? Porque era barro, né? Daí limpava, processava, que fazia as peças. Mas ela falou assim, que ela apareceu assim para ela, assim, do nada, e falou, ai, Ditinha, soberbia tem perna fina. Quer dizer, que é soberba, né? Porque nos 10 mandamentos é soberba, essas coisas assim, né? Da minha avó ficou um tempo aqui na cabeça de eu falar que soberbia tinha perna fina, que ela era muito soberba, né? Então, se a minha avó contou para alguém que era soberba, essa pessoa... Já deixou de ser, né? Então, eu tinha um tio também, ele contava uma história, que ele tinha um amigo lá na roça, depois ele veio para a cidade, trabalhou na linha de ferro, na guarita, sabe? Ele falou que tinha um cara lá,
que ele gostava de se gambar. Mas não era de se gabar. Ele falava gambá. Não é para me gambar, mas é gabar. Gabar. Então ele falava assim, não é para me gambar, mas eu não tenho medo de nada. Meu tio falava, ainda fazia o gesto que o cara fazia, sabe? Não é para me gambar. E na vendinha que eles passavam, tinha uma casa, entre a vendinha e o lugar que eles moravam, tinha uma casa que dizia que era mal assombrada. Diziam que tinha uma coisa lá que pegava as pessoas, enfiava na terra e, nossa, daí, quando eles estavam na vendinha, eles falavam para esse senhor, né, para esse cara, olha, não vai sozinho, não vai passar lá na casinha lá assombrada, que o negócio ainda vai te pegar. Aí, não é para me gambar, mas não tenho medo de Deus, eu te fazia o gesto direitinho, sabe? Não é para me gambar, não tenho medo de nada. Se parecer o chifrudo, eu quebro o chifre dele e fazia a minha coisa, sabe? Daí um dia ele ficaram até tarde na vendinha, né? Vendinha querosene, lampião. Daí ele falou assim, eu vou embora. Daí os outros companheiros falaram, não vai embora, espera, né? A gente vai tudo junto, vai conversando. Não, vou embora. Daí um deles falou assim pra ele, você vai passar lá na casinha assombrada lá, o negócio vai te pegar. Não é me gambar, eu vou embora. Daí ele foi embora. E passou na tal casinha, e o dito cujo, e entrou na casinha e realmente, não sei se ele foi assombrado ou se ele dormiu lá, porque já estava meio, né? Se ele dormiu na terra lá. Daí ele sumiu. Daí as pessoas chegaram em casa, dormiram, no outro dia foram trabalhar, e ele não apareceu. As pessoas falaram, mas fulano não apareceu, o que aconteceu com ele? Ele saiu da nossa frente, né? E não apareceu. Vamos lá, vamos procurar ele pelas estradas, ver se ele caiu, de repente morreu, né? Eles eram companheiros. Daí foram indo, e para entrar na casinha então. Ninguém queria entrar na casinha. E o medo de achar, né, alguma coisa lá? Ninguém queria entrar na casinha. Daí um corajoso entrou na casinha. Daí viram ele enfiado num buraco assim, cheio de terra, tudo sujo, tudo machucado. Agora não se sabe se ele se machucou sozinho ou se foi alguma... Pode ser até um bicho, né, alguma coisa que pegou, não sei. Pode ser o gambá. Pode ser o gambá. Mas ele falava, né, não é para me gambar. Pode ser lá. Daí acharam ele, daí levaram ele para casa, cuidaram dele, tudo, né? Ele viveu um bom tempo ainda, mas só que ele ficou meio bobado. Bateu a cabeça. Provavelmente, né? Daí as pessoas perguntavam para ele o que tinha acontecido, né? Ou apanhou de alguém. Sei lá, ou alguém ficou na espreita esperando ele, né? Eu sei que ele não lembrava mais de nada, ele apagou. Daí parou de se gambar, né? Daí que dó. Então parou, Cláudio, falou assim, não tem mais o que fazer, né? Daí, depois ele viveu um tempo bom aí, mas daí ele morreu. O meu tio também faleceu, né? Mas ele era assim, a turma chamava ele de gambá, porque ele falava, não é para me gambar, né? Mas não é gambar, não é para me gabar, né? Jeitinho de falar, ué. É jeito de falar. Então eu vou falar para você do grampo. Essa aí, eu fui em muitas exposições antes de me tornar figureiro, né? De fazer as exposições do figureiro, né? Então, eu ouvi essa história, porque a gente ficava a par, assim, dividido, assim, né? Ficava a par, assim, e eu ouvi uma senhora contando para outra que a filha dela, de umas dela, abriu uma firma num lugar lá, e eles foram vários candidatos para concorrer às vagas, para trabalhar. Daí, quando chegou na hora da entrevista, ficaram todos assim na mesa lá, e a chefe da RH ali, sentada ali, e as pessoas sentadas esperando ser chamadas para entrevista. Daí aconteceu que tinha na mesa uma caixinha de grampo, desses grampinhos, você conhece grampinho de pegar as coisas, né? E tinha uma mesa assim, com uma caixinha de grampo e vários grampos assim espalhados na mesa. Olha para você ver. Dinâmica, isso tem cara de dinâmica. Vários assim espalhados na mesa, assim. Daí a filha dela, tava os caras para serem entrevistados, e a filha dela estava ali sentada. Daqui a pouco ela começou, sem saber dela, começou a juntar os grampos que estavam espalhados na mesa lá e pôr dentro da caixinha. Foi um por um, foi juntando e colocando dentro da caixinha os grampos. Olha só que interessante. Foi colocando dentro da caixinha, colocou todos os grampos ajeitadinhos assim na caixinha e guardou a caixinha. Daí a chefe da RH falou assim, terminou a entrevista. Daí todo mundo ficar, como terminou a entrevista? A gente nem foi chamado.
Né? Como é que pode? Vai ficar tudo com raiva dela. Ela falou, não, a entrevista era essa. A moça tinha tido cuidado, olha você que interessante, de guardar os grampos. Pegar os grampos que estavam espalhados lá e pôr dentro da caixinha, guardar a caixinha. E em dinâmica essas coisas é quase que um psicotécnico, né? Mas essas dinâmicas de emprego, elas são pegadinhas mesmo. Pegadinha. Guardar as coisas que estão espalhadas em cima da mesa, ela... psicologicamente falando, ela diz muita coisa. Diz. Todo mundo vai pensar, a pessoa organizada, tem toque, tem isso, tem aquilo. Não, acho que o principal é ter a iniciativa de fazer. Porque tem gente que tá vendo, mas não tem iniciativa. Não tem. Iniciativa, liderança. Isso. Não tem medo de arriscar. Se eu mexer ali, alguém vai me xingar, vai brigar comigo. Não, eu vou pegar. Se xingar, xingou. Sabe aquela coisa de ter iniciativa, resolver o problema, né? Não ficar esperando que o outro faça. Isso mesmo, Então, o simples fato de guardar as coisas na caixinha ali, sem estar preocupado se quem espalhou vai reclamar, ou se vai achar que é invasivo, que é isso. Ou se ela achar que ela seria empregada ou não. Ela demonstrou interesse sem se preocupar se ela seria efetivada ou não. Ela viu os grampos ali, ela simplesmente falou, eu vou guardar, né? Tô esperando. Foi aonde ela conseguiu. Quer dizer, que a pessoa demonstrou que quando tivesse sido contratada, teria respeito pelas coisas, né? Cuidado, organização, iniciativa, liderança, né? Tudo, assim, tá tudo intrínseco numa caixa de grama espalhada. Você vê como é que pode, mas isso é interessante. Eu trabalhei numa empresa na RH e a gente fazia vários testes assim. Nossa, dá medo, né? Que na realidade, se você propõe alguma coisa, a pessoa já fica esperando, mesmo que ela não seja daquela forma, ela se faz parecer que porque ela está interessada na vaga. Agora, quando você deixa uma coisa solta, despretensiosa, e alguém vai lá e você vê que é natural da pessoa agir dessa forma, é natural da pessoa guardar, cuidar, ter iniciativa, não arriscar, né? Também. Muita gente acha que o arriscar é ruim. Não é de todo ruim, tem hora que você precisa arriscar. Precisa, né? Você demonstrou uma coisa assim que ela poderia não ser efetivada, mas para ela, tanto valia se ela fosse ou não, ela teve o cuidado de juntar, né? É interessante essas coisas, né? Faz parte, né? Faz parte da tem neurolinguística que chama isso. Então, que nem um dia, não sei se foi com o Décio que eu estava, que a gente desceu naquela rua Mariano Moreira, foi com você que eu estava, que estava uma mulher na porta da loja, com o braço assim, cruzado assim, olhando para lá e para cá, assim, com o braço bem cruzado assim. Qual pessoa que ia entrar naquela loja? Se a mulher, a dona da loja, estava na porta com o braço cruzado assim, meio guarda, né? Se a mulher estava assim, igual um inspetor assim, com o braço assim, ninguém ia entrar naquela loja. Ela tá lá no fundo, né? Ajeitando, arrumando as coisas, fazendo o que estava arrumando. Ou na porta, mas assim, simpática, cumprimentando as pessoas, convidando para entrar. Em Cruzeiro tinha uma loja que chamava Cinelândia Modas, e era um senhor chamado Sebastião Pinto. Ele era um cara muito legal. Ele vendia roupas de alfaiataria, roupa fina, né? Elegante, teoricamente para as pessoas de dinheiro. De dinheiro. Mas ele tinha uma visão, e isso assim, ele faleceu com 90 anos. Nossa. E já faz o quê? Quase 20 anos que ele faleceu. Então, é uma coisa que vem de muito tempo. Ele era o modelo da própria loja. Ele estava todos os dias, de segunda a sábado, na porta da loja, impecável, cada dia com um terno, cada dia com a camisa, cada dia com a gravata, impecável, o sapato dava brilho, impecável na porta, e ele convidava todo mundo para entrar. Ele ficava na porta, bom dia, senhora, bom dia, senhor, vamos entrar, vamos olhar as novidades, a vitrine tem coisa nova, tem coisa bonita para olhar. E um dia uma pessoa falou para ele, falou assim, Sebastião, mas a loja do senhor é tão refinada, isso é uma loja para pessoa que tem um certo poder aquisitivo, mas eu vejo que o senhor chama qualquer um que passa na rua, o senhor chama para entrar na loja. Ele falava assim, olha,
As pessoas que estão na calçada, se elas estão a trabalho, elas não vão botar a melhor roupa delas. É verdade. Porque elas estão a trabalho. Mas isso não significa que elas não possam. Outra coisa, eu abro o crediário. A pessoa pode pagar em 10 vezes, 12, 20, não importa. E ninguém é tão pobre que não possa comprar um par de meia. Num lenço pelo menos, né? Ao mesmo tempo que eu vendo um terno, eu vendo 20 par de meia. Olha, não sou. 30 lenços. Que são coisas que todo mundo pode comprar, inclusive as pessoas mais humildes. Então, eu fecho meu caixa no azul todos os dias. Olha. Tem dia que eu vendo de lenço e de meia o preço maior do que eu vendesse um terno. Agora fala pra mim, que loja vende um terno por dia? 30 ternos no mês. Quem que vende? Eu vendo meia todo dia, eu vendo lenço todo dia. Eu vendo, na época as mulheres usavam anágua, né? Que eram coisas baratas e que todo mundo tinha que usar, e ele tinha na loja dele. Eu vendo, ele falou, vendo isso, vendo aquilo, vendo aquilo. Todos os dias eu vendo o que significaria 2 ternos completos. Aqueles vestidos de senhoras, né? De sair, de bonito. Eu vendo. Roupa de missa. Roupa de missa. Eu vendo em miudeza. E ele vendia botoadura, pinça de gravata, que naquela época usava muito, né? O que eu vendo de miudeza equivale a 2 vestidos finos, a um terno fino, todos os dias. Ninguém tinha de tudo, né? Então, pra ele, não importava se a pessoa tinha poder aquisitivo ou não. Ele vendia e falou, eu vendo lenço a prestação. Na época não falava parcelas, falava prestação. Foi, eu vendo meia a prestação. Eu vendo lenço a prestação. O que importa é que no fim do dia, no meu caixa, tem o equivalente a 2 ternos ou 2 vestidos de festa em miudeza. E ele vai renovando, eu vou renovando o estoque. Todo dia, toda semana eu tenho novidade, porque toda semana chega novidade pra mim, porque toda semana sai mercadoria. Interessante. Então chega mercadoria, né? Roupa, as mulheres usavam antigamente aquelas meias, meia calça, meia fina até aqui, tinha umas até aqui. O que eu vendo de meias de senhoras que falavam. Né? Tinha que ter. Antes tinha umas meias que tinha uma costura, tinha que estar bem assim, reta, né? A pé, né? Ele falou o que eu vendo de meias de senhoras. Eu usei muitas né? De lenço, de anágua, de meia. Calcinha. Roupa de baixo, né? Que fala. O que eu vendo disso no dia, no final do dia, é como se eu vendesse 2 ternos por dia, 2 vestidos de festa por dia. Se você pensar bem, dá 60 ternos no mês, 60 vestidos no mês. Eu tinha um amigo na casa de figureiro, Fio. Agora eu não tenho feito mais, mas eu fazia muito bombinha pequeno. Uns bombinhos, assim, você chegou a ver um bomba grande, mas pequenininho. Fazia chuva de bombinha. Daí ele falava assim pra mim, ai Teco, você perde tempo, você fica fazendo esse monte de bombinha enquanto eu faço um bomba grande e eu vendo. Mas acontece que os meus bombinhos saíam, né, e o dele ficava lá. Então, mas é o mesmo princípio que ele falava. O que eu tiro em coisas de menor valor, que eu vendo para pessoas com todo tipo de poder aquisitivo. Fala, tem gente que tem dinheiro, entra aqui e compra 10 par de meia. Tem gente que entra e compra 2, compra 1, mas não tem problema. Comprou um lenço, entrou dinheiro. Entrou e comprou. O meu filho, o terceiro filho meu, Claudinho, ele trabalhou. Você lembra do Pontal? Lá perto da Eletro? Acho que eu não lembro. Uma loja de roupa. Que tinha lá. Ele trabalhou lá. Então ele lá era meta, né? Agora parece que não tem mais esse negócio de meta. Bater meta tem sim. Tem, né? Tem. Então ele trabalhou um tempo lá. Então ele falou assim que tinha quando chegava, conforme a pessoa que chegava, as pessoas falavam perebo, mesmo, madeira. Como é o nome daquela madeira mesmo? Peroba. Pereba é ferido, né? Peroba. Falou assim, que chegava assim e falava, peroba, né? Que é madeira dura, que não ia comprar nada. Então ele ficava, sempre ele batia a meta. Sabe por quê? Que ele chegava com as pessoas da roça, porque foi um boom lá que abriu a loja, né? Então tinha uma senhora que vinha da roça, não sei do lado do registro, daqueles cantos lá, e ela era aquela compradeira das roupas das pessoas, que juntava todo mundo, dava dinheiro para ela, fim de ano, para ela ir comprar roupa na cidade pro Natal, né? Porque ela é aquela compradeira de roupa. Então ela chegava lá, daquele jeito dela, bem caipirona assim, e ficava lá na loja lá. Daí que ninguém ligava para ela, sabe? Todo tempo ele batia nela.
que ela chegava lá, ela carregava a roupa num saco. Sabe esse sacão branco? Ela ia comprando e enfiando no saco. Tinha os nomes, os números e ela enfiando no saco. Daí ele falou assim, que ele chegava lá, disse que nossa, que o dono da loja ficava de olho, sabe? Que a turma não ligava, sabe, pra mulher. Ficava se conversando lá e quando ela chegava, ele já ia lá atender a mulher. Diz que a mulher comprava um monte de roupa, um monte de coisa, pagava no dinheiro. Não é mesmo que ele saía com o saco cheio de roupa. Ele sempre batia a meta, sabe? Depois fechou a loja, deu em nada, né? É de uma época que as pessoas compravam as coisas em nota promissória. Eu cheguei a comprar muita coisa assim. Nota promissória, umas notas amarelas, assim, isso, que escrevia lá. Escrevia. E a pessoa tinha que resgatar a nota promissória. Que dureza, não? Dureza. Nossa, eu sofri muito com esse negócio. Eu lembro quando saiu uma moda dos homens usarem um conjuntinho chamado safari. Que era calça e um casaquinho de manga curta, assim, bonito. Meu pai tinha vários. Ia lá e comprava na promissória. Eu lembro muito da promissória. Eu comprei muita coisa no promissória. E era uma loja chique, fina, mas era uma loja que ele ficava tão educado na porta, convidando todas as pessoas para entrar. Não importasse como tivesse vestido, não importasse como ele convidava educadamente, pedia para entrar, oferecia um cafezinho. Nossa, ele sempre tinha os cafezinhos pequenininhos, oferecia o cafezinho. Ninguém saía da loja dele, mas nem que fosse uma pinça de gravata. Ninguém saía da loja dele sem levar nada. Mesmo, né? Nossa, né? Ninguém saía. Era mesmo uma pessoa. E ele facilitava o pagamento e tal. E era mesmo igual o Silvio Santos, né? Ninguém saía sem nada da loja dele. Ele sabia, né? Sabia como tratar as pessoas, como respeitava as pessoas, né? Sabia o trato, como deveria tratar. E era interessante que assim, ele ficava na porta, chamando as pessoas para entrar. E lá dentro ficava a esposa dele. A esposa dele atendia as senhoras, as moças, né? E aí ele ia lá, quando tinha homem dentro da loja, ele ia lá, atendia. Aí o filho dele cresceu, ele falou, das duas uma, ou você vai ficar na porta, convidando as pessoas para entrar, ou você vai ficar aqui dentro, trabalhando, atendendo as pessoas. Só que padrão de atendimento, né? Ele dava aula, tinha dia que chegava, eu cheguei aí com a minha mãe lá. A gente chegava lá, o filho dele sentado no banquinho, aqueles banquinhos para calçar, para experimentar sapato. O filho dele sentado no banquinho e ele de pé. Você fale bom dia, você fale boa noite, você fale boa tarde, você convide por café, você oferece uma coisa, se a pessoa quiser o último lá da prateleira, suba na escada e vá lá em cima buscar. Não tenha preguiça. E atende e tira tudo que a pessoa quiser. Tudo que ela precisar. Não tem esse negócio, tá lá em cima. Não, você não quer levar esse aqui, porque a pessoa querendo de lá não quer levar esse. Não, você vai pegar o que a pessoa quer. Ele dando aula pro filho dele de como atender o cliente. Isso numa época que não tinha curso para fazer isso, não. Era feeling, né? Que a gente chama de feeling, de sensibilidade. Ele dava aulas pro filho dele, o filho dele sentadinho lá assim, ó. Ouvindo, né? Ouvindo. Mas difícil, né? O filho ouvir a gente, né? O filho não, o neto, né? Porque não, no caso já é o bisneto. Bisneto. No caso, bisneto já. Os filhos, graças a Deus, meus filhos. O que mais que tem de bom aí nesse papelzinho? Vou procurar. Agora, esse aqui, vou falar o último, tá? O homem que xingava tudo que caía. Então, isso aí foi minha avó que falou, que tinha um senhor que morava numa roça lá perto dela, porque tem várias roças lá no Macuco, né? As minhas avós. Ela falava assim, que tinha um senhor lá que tudo que caía, ele falava, caia, Marilito, caia de uma vez. Falava assim, né? Caia de uma vez. Daí um dia ele tava tão assim, descontrolado, que o negócio falou assim pra ele, eu caio. Caia, Marilito, caia de uma vez. Daí se caiu o negócio dele, ele quase morreu, sabe? A minha avó falava e dava risada, porque disse que foi verdade mesmo. Não? Eu caia, Marilito. Daí falava não, né? Palavrão. Meu marido fala, agora ele não tem falado não, mas ele fala muito palavrão. Nossa Senhora, assim, o ouvido da gente fica, nossa. Eu falei pra ele, qualquer dia você vai ver só. Não tenho medo, não tem porque a gente tá ali perto, né? Olha. Não tem porque a gente tá ali perto. Então, Cláudia, por hoje eu vou liberar você. Porque eu sei que você tem compromisso. E eu gosto tanto dessas prosas, gente, que eu vou esticando a conversa até. Tem dia que a dona Teca chega com as prosas dela escritas,
ela conta o dobro, porque eu fico aqui puxando a língua dela, a gente fica. Chega, aquele dia sai daqui de noite, né? É verdade, teve um dia que a gente saiu daqui no escuro. TV Cidade Taubaté.